Vamos falar da Lei 11. Faça as pessoas dependerem de você. E aqui a gente vai fundo em uma das leis mais cruciais do poder. É sobre aquela diferença, sabe, entre ser apenas útil e ser absolutamente indispensável. Para começar, vamos pensar numa coisa. O que é que garante, de verdade, a segurança de alguém em qualquer posição? Seja, sei lá, no trabalho, na vida. O que firma uma pessoa no lugar dela? Ok, então o nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, uma história para a gente ficar esperto. Depois, a gente define a lei. Aí, vamos ver uns exemplos de quem mandou muito bem nisso. E, por fim, a gente entende o poder por trás de tudo. Então, vamos viajar no tempo. A gente vai para a Itália, lá no século XV, para conhecer a história de um capitão mercenário que era o cara do momento, o Conde de Carmagnola. Esse Conde de Carmagnola, ele não brincava em serviço. Empilhou vitória atrás de vitória para quem pagava o salário dele, que era a cidade de Veneza. Virou um herói, sabe? O queridinho da galera. Mas, e sempre tem o mais, né? O interessante aqui é que, por mais que ele fosse bom, muito bom mesmo, ele não era o único. No fim das contas, ele era substituível. E o que aconteceu? Conforme ele foi ganhando poder e fazendo mais exigências, os chefes dele lá em Veneza começaram a olhar para ele com outros olhos. Ele deixou de ser uma solução e começou a virar um problema. Aí, em 1442, chamaram ele para Veneza com a desculpa de que ia ter uma festa, uma comemoração. Só que, quando ele viu, já era tarde. Estavam levando ele direto para as masmorras. O destino dele já estava traçado. No dia seguinte, foi degolado. Fim da história. É um lembrete bem pesado, né, de que ser só útil não garante nada para ninguém. E é exatamente essa história que nos leva para a solução. Para a Lei 11, o princípio da indispensabilidade. A lei é bem direta, olha só. O poder de verdade não vem de ser querido, de ser amado. Vem de ser necessário. Quando as pessoas dependem de alguém, é esse alguém que está com as rédeas da situação na mão. Maquiavel já dizia, né? É melhor ser temido do que amado. E é por aí. A dependência cria um certo medo de perder aquela pessoa, e isso é uma base para o poder muito mais sólida do que um simples carinho que vai e vem. A fonte faz uma comparação ótima com uma planta trepadeira. Ela vai se enroscando, se emaranhando de um jeito que fica tão difícil de arrancar que é mais fácil só deixá-la ali, crescendo. Tá, mas e na prática? Como é que isso funciona? Vamos dar uma olhada em dois mestres que souberam criar essa dependência como ninguém. Primeiro caso, o rei Luís XI da França. O apelido dele era Rei Aranha. Já dá para imaginar a figura. Ele começou a cismar que o astrólogo da corte estava com muito poder. E aí, na surdina, planejou se livrar do cara. Só que, antes de dar o sinal para os guardas jogarem o astrólogo pela janela, o rei resolveu fazer uma última pergunta. E foi aí que veio a jogada de mestre do astrólogo, que salvou a pele dele. Com essa frase, uma única frase, o que ele fez? Ele amarrou a vida dele à vida do rei, criou uma dependência total. O rei agora precisava proteger o astrólogo para se proteger. Agora, em outro caminho para se tornar indispensável, que é ter um talento tão único, mas tão único que ninguém mais consegue fazer igual. Um exemplo perfeito disso, a relação do Michelangelo com o Papa Júlio II. Eles tiveram uma briga feia, Michelangelo ficou bravo e foi embora de Roma. E o Papa? Ele não podia simplesmente demitir e contratar outro. Não existia outro. O talento, a criatividade do Michelangelo eram insubstituíveis. O Papa teve que engolir o orgulho e aceitar o artista de volta nos termos dele. Então, qual é o X da questão aqui? É entender essa diferença gigantesca, esse abismo que existe entre ser apenas querido e ser genuinamente necessário. Pensa bem, ser amado se baseia em emoção. É frágil, inconstante, deixa a pessoa vulnerável. Agora, ser necessário, isso se baseia em necessidade. É sólido, é controlável, dá poder. Ser amado é ser dispensável. Ser necessário é ser indispensável. E a lição é essa. Cultivar um talento, uma habilidade que seja tão única que torne a pessoa uma peça essencial no jogo. Não é sobre ser só mais uma peça no tabuleiro. É sobre ser uma peça que ninguém pode se dar ao luxo de perder. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para pensar, né? Se, de um dia para o outro, alguém simplesmente sumisse do mapa, o que aconteceria? A vida seguiria normal, como se nada tivesse acontecido? Ou a ausência dessa pessoa criaria um buraco, um vazio que ninguém mais conseguiria preencher? Essa, no fim das contas, é a verdadeira medida da indispensabilidade.